E olha, em Arapiraca, em menos de um mês, registrou um aumento de mais de 6.000% de casos confirmados de Covid-19. A taxa de ocupação hospitalar também é preocupante. E de acordo com o boletim epidemiológico do município, dos 30 leitos clínicos disponíveis, 22 estão ocupados. Já dos 20 leitos de UTI disponíveis, 15 deles também estão ocupados. Sobre esses dados, eu converso via live com a Salésia Moreira, que é coordenadora de epidemiologia de Arapiraca, que está comigo nesse exato momento. Salésia, primeiro, boa noite, é um prazer tê-la conosco aqui para a gente falar sobre um assunto que era o que nós não queríamos tocar, infelizmente, mas os números são bastante gritantes e desenfreados, né? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Wilson Júnior, boa noite, telespectadores da TV Gazeta. E realmente os números são bastante preocupantes, né? A gente vem percebendo essa curva de acréscimo, né? Na última semana epidemiológica do mês de dezembro, que foi a semana 52, nós estávamos com 3 casos positivados durante a semana, né? E aí, assim, por questões das festas, né, terem aglomerações, o relaxamento das medidas de proteção individual, a gente já teve esse resultado na primeira semana, com 17 casos positivados na primeira semana do mês de janeiro, segunda semana 56, e na semana de 16 a 23, que equivale à terceira semana epidemiológica, 183 casos, né? Resumindo, um aumento aí significativo de 227%, né? E claro que, infelizmente, assim, isso registra nesse aumento também na ocupação dos leitos, é preocupante, né? E é por isso que a gente pede para as pessoas que elas reforcem essas medidas, né, de proteção individual, que é o uso de máscara adequada, né? Lavar as mãos com álcool em gel, quando não tiver água e sabão, evitar aglomeração e, se tiver caso positivo, ficar no seu período, né, de distanciamento e recolhido, né, e não ficar aí transmitindo o vírus, né? Porque isso daí ajuda muito a gente diminuir esses casos. Muito bem, Salésia. A gente aqui na TV Pajuçara, a gente vem acompanhando, né, o aumento desses números, né, praticamente gritantes e vendo muitas vezes pessoas negligenciando a síndrome, aliás, no caso, o fechamento, né, da vacina, por exemplo, né, o ciclo vacinal. Essas pessoas que estão, por exemplo, ocupando esses leitos de UTI, os leitos hospitalares, são pessoas que tomaram somente a primeira dose, que não tomaram a segunda, pessoas que não fecharam esse ciclo vacinal? Exatamente, né, Wilson Júnior? O que a gente percebe, né, do quadro geral do país, né, é que essas ocupações de leito, infelizmente, são dessas pessoas, né, que não concluíram o esquema vacinal, né? Um caso ou outro, né, de quem possui várias comorbidades e que tenderam a piorar o estado de saúde, mas isso é muito raro. Mas a grande maioria que hoje está hospitalizada é porque não concluiu o esquema de vacinação, né? Coordenadora, quais serão as ações a partir de agora, já que os números são gritantes, são 6.000, um aumento absurdo. Quer dizer, tivemos um aumento aí, uma contaminação que já foi dito, inclusive, pelos próprios cientistas, pelos estudiosos, pelos médicos, enfim, infectologistas, de que a Ômicron faria realmente um estrago grande porque ela tinha um poder de transmissibilidade muito grande, ela transmite muito mais rápido, né? E aí a gente tem essa preocupação com os cuidados, como a senhora bem citou, as máscaras, as aglomerações, e isso, coincidentemente, nós estamos praticamente saindo da virada do ano, né, e onde aconteceram as confraternizações, aglomerações, e os resultados estão agora aparecendo. É isso mesmo? Exatamente, né? E aí a gente precisa, assim, mesmo a gente, o município de Arapiraca, né, através da Secretaria Municipal de Saúde, né, o prefeito do nosso município que vem ajudando, né, em todas as ações, mas a gente precisa que a população também contribua, como você falou, com medidas simples, que é justamente o uso da máscara, lavar as mãos, evitar aglomeração, porque a gente tá para vir também outro período que mesmo a gente falando que não, as pessoas não se aglomeram, tendem a se aglomerar, como é o período agora que está por vir do carnaval, não é isso? Então, a gente já está trabalhando, orientando os setores do comércio, né? Tanto os funcionários, né? Como também orientar a população que está fazendo uso desse serviço, para que a gente evite, né?
que essa curva aumente bruscamente, né? E que a gente venha a refletir aquele quadro de não ter leitos suficientes, né, Wilson Júnior? Perfeito, coordenadora. Agora, coordenadora, por exemplo, Arapiraca é uma área muito mais rural, nós temos mais espaços ali, enfim, onde as pessoas às vezes estão mais distantes do meio urbano, por exemplo. E isso tem sido uma dificuldade, por exemplo, que essas pessoas possam chegar a ter acesso a essas vacinas, a esse conhecimento importante de poder concluir esse ciclo vacinal. Ela tomou a primeira naquele primeiro momento, mas depois, amanhã eu vou, depois é distante, fica longe e tal. O que está sendo feito, então, para chegar nessas pessoas? Bom, o lado bom é que a Arapiraca, ela tem 99% de cobertura, né? Quase 100%, né, da atenção básica, e aí é uma alavanca, né, porque é justamente com ela que a gente conta nessa busca ativa, né? A coordenadora do programa de imunização, a Mônica Suzina, ela vem também nesse sentido trabalhando para que haja mutirões também para levar mais próximo essas vacinas, né? E também a gente está traçando estratégia para buscar esses faltosos, né, que é o mais importante, né, Wilson Júnior? Perfeito, muito bem. Coordenadora, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação e a gente torcer que na próxima aparição da senhora aqui a gente consiga dizer, olha, nós estamos com os leitos vazios, as pessoas atenderam o chamado, estão sendo vacinadas e nós vamos voltar ao novo normal, que é o que a gente mais espera e deseja. Mas para isso precisa contar com o bom senso de toda a população junto com o poder público, né, coordenadora? Com certeza, Wilson Júnior, e eu gostaria muito de agradecer o espaço, né, porque quanto mais a gente informa a população, né, e a gente fala a atual situação, a gente também está alertando e está socializando as medidas e o que devem fazer, né, e só gostaria de falar, assim, que você teve os sintomas aqui em Arapiraca, a atenção básica, ela faz o acolhimento, nós temos um complexo multiprofissional e a UPA também, Wilson Júnior. Que bom que está cada vez mais pertinho da população, que precisar está lá para se vacinar. Muito bem. Coordenadora, mais uma vez, muito obrigado pela participação, boa noite e o espaço estará sempre à sua disposição. Saúde e sucesso.